A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Sexta-feira, chuvoso aqui em Brusque, amém? Tá meio frio, não tá bom não, porque hoje a perna incomodou, né? O nervo, né, meus irmãos? É o nervo que tá dando problema, né? Na minha vida, né? É o nervo, meus irmãos. Infelizmente, né? Eu vou ter que começar a andar e vai doer e vai aumentar a dor. Eu não sei o que será, né? Mas está na mão de Deus, né, meus irmãos? Com oração nós vamos conseguir vencer, né? Meus irmãos, Deus, ele faz milagre ainda. Deus, ele pode te curar. Deus, ele pode abrir portas na sua vida. Deus, ele pode limpar os seus caminhos para você passar. O nosso Deus é o Deus que quebra corrente, cadeados. Deus é o que tem poder para nos livrar das garras de Satanás. Deus, meus irmãos, é um ser que nós, ser humano, não temos palavra para descrever. Não, nós não temos. Toda palavra que nós falamos de Deus é pouca, porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. O irmão ainda está com dor? Estou com dor, meus irmãos. Mas Deus está comigo. Deus está me ajudando a passar a cada dia o meu mal. Ele está comigo, eu sinto a presença de Deus. E quando chegar a hora certa dele na minha vida, creio que vai acontecer um milagre, né? Porque agora eu não estou precisando de uma cura. Amém, meus irmãos? Eu estou precisando de um milagre, né? E milagre é só Deus pode fazer, né, meus irmãos? E nós, para receber milagre, nós precisamos passar o processo acreditando em Deus. Mesmo que venham dias de dores, dias de escassez, dia de falta, né? Mas nós temos que prosseguir crendo, porque aonde há fé, amém, meus irmãos, há cura. Aonde há fé, as portas se abrem no tempo de Deus, mas nós temos que ter fé. Amém? Porque aonde não tem fé, meus irmãos, Deus não faz muita coisa. Amém? E outra, nós temos que prestar mais atenção na palavra do Senhor, para que não venhamos rejeitar Jesus. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas orando, buscando, seguindo a palavra, seguindo doutrinas, mas vive rejeitando Jesus. E nós temos que ficar em alerta. Amém? Porque certas coisas que fazemos, Deus não se agrada. Então, Deus, é a mesma coisa de nós estar rejeitando a Jesus. E quando, meus irmãos, nós rejeitamos a Jesus, ele não pode fazer muita coisa por nós, não. Amém? Então, vigia o seu modo de ser na presença de Deus. Vigia, pede a Deus, né? Pede a Deus, pede ao Espírito Santo que te dê sabedoria, para que você venha andar em linha reta com o Senhor e não a rejeite. Porque tem coisas, meus irmãos, que Deus manda nós fazer, né? Aí nós estamos tão fixados na palavra, amém, meus irmãos? Nós vamos achar que é o demônio. Vem pensamentos que é de Deus para nós fazer, daí nós falamos, isso é pensamento demônio. Está repreendido em nome de Jesus, repreendendo o próprio Deus, colocando coisas para nós fazer. Porque muitas vezes Deus vai pedir, meus irmãos, coisas para nós fazer que aos nossos olhos vai ser loucura. E nós vamos olhar e falar, isso não é de Deus. Não, mas esse caminho não é de Deus, né? Esse caminho não é de Deus, é de Satanás. Satanás está colocando coisa na minha cabeça. Aí nós acabamos perdendo.
Nós acabamos rejeitando o direcionamento de Jesus. Então nós temos que estar sempre conectado ali, ó, com fé. Porque as coisas que vêm do céu é espiritual, meus irmãos. Para quem anda na carne é loucura. Entenda uma coisa, meus irmãos. Enquanto você estiver olhando, andando e olhando com os olhos carnais, tudo que Deus manda você fazer vai ser loucura. Não, não posso falar essa palavra. Essa palavra é loucura, mas Deus está te mandando. Amém, meus irmãos? Quantas vezes, meus irmãos, eu falei coisas aqui no canal que Deus me ordenou a falar, meus irmãos, e eu achava loucura. Eu falava, eu estou ficando louco. Eu falava para mim mesmo, mas não, depois lá na frente Deus testificava. Amém, meus irmãos? Que era Ele que estava mandando. Muitas vezes eu achava, meu, será que Satanás está colocando coisa na minha cabeça para mim falar essa tal coisa no canal? Não, é Deus, meus irmãos. Quantas vezes eu obedeci a Deus sem entender e com medo de ser, né, o espírito maligno que está me usando, mas não era, porque depois que eu acabava de gravar e postava o vídeo, meus irmãos, o Espírito Santo vinha e me testificava, amém, muitas das vezes na palavra, muitas das vezes a hora que eu estava orando, muitas das vezes, meus irmãos, na boca de missionárias, de pastores, amém, então, ande pelos olhos espirituais, os olhos da fé, porque daí Deus vai te mandar você fazer coisas que você não vai ver loucura, você vai falar, é Deus me mandando, é Deus me provando, né? E depois que eu comecei a andar com os olhos da fé, eu e minha esposa, quando vem algo para nós fazer que nós achamos loucura, nós falamos, ó, Deus provando nós de novo, porque Deus sabe que nós não tem. Amém, meus irmãos? Cuidado para não rejeitar Jesus. Muitos, né, que viram Jesus crescer, rejeitaram ele. E ali na cidade, né, ele não pôde fazer muitos milagres, por causa de quê? Da incredulidade, né? Então, aonde tem fé, tem resposta de Deus. Aonde tem fé, tem cumprimento de promessa. Amém? Aonde tem fé, meu irmão, nós andamos em caminhos que nós achamos que é loucura e dá certo. Nós fazemos aquilo que aos nossos olhos não vai dar certo, mas Deus faz dar certo, porque nós estamos obedecendo a palavra dele. Amém, meus irmãos? Aonde tem fé, tem Jesus fazendo, operando. Eita, glória a Deus. Deus fala na terra, né? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante, olha que diz a palavra nessa sexta-feira à noite para nós. Medita nela. Amém? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este filho do carpinteiro? Não se chama ele sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né, meus irmãos? Quem perdeu? Quem sai perdendo? É quem não acredita, é quem é incrédulo, é quem deixa a dúvida entrar no seu coração. Esses saem perdendo, os desobedientes, os que vivem na presença de Deus rejeitando a Jesus. E tem um monte desse jeito, meus irmãos, dentro da casa de oração do Pai. Tem um monte perdido no meio da palavra, rejeitando sempre a Jesus. Jesus manda fazer de um jeito, ele vai e faz do outro, por causa do seu entendimento do decorrer da palavra. Amém, meus irmãos?
Cuidado, vigia na presença de Deus, para que você não venha rejeitar Jesus, para que você não venha deixar a incredulidade a entrar dentro do seu coração. Não perca aquilo que Deus te deu, que é a fé, a perseverança. Ah, mas eu não tenho fé. Quem falou que você não tem fé? Olha você aqui, todos os dias ouvindo a palavra e buscando a palavra. Quem falou que você não tem fé? O Espírito Santo habita em você. Senão você não estaria aqui não, meu irmão. Não, minha irmã. Viu? Você tem fé. Deus colocou fé em ti. Então não perca a sua fé. Cuidado para rejeitar Jesus. Cuidado. Nós temos que ficar sempre alerta. Porque talvez Jesus chega e dá um direcionamento para nós. Nós vamos achar que é loucura aos nossos olhos. Mas nós temos que ir pelos olhos da espiritualidade, né, meus irmãos? Os olhos da fé. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé em Cristo Jesus, que é Ele que me ordenou. E vai em frente. Amém, meus irmãos? Por isso que nós temos que viver uma vida de oração, para não se perder, para não se rejeitar Jesus, né? Por isso que nós temos que ter uma vida de oração com o Espírito Santo. Nós temos que estar ali, ó, todos os dias conectados, para não perder, né, meu irmão? Não rejeitar Jesus, e tem muitas pessoas rejeitando Jesus, muitas pessoas estão deixando a dúvida entrar no seu coração. Não deixe isso acontecer, porque te afasta você do milagre, afasta você das bênçãos do Senhor, e afasta você de Jesus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, não deixa a incredulidade, a dúvida entrar. Ande certo na palavra do Senhor em obediência, porque os desobedientes, os murmuradores, ficam no deserto e morrem no deserto. Eles morrem com a benção na mão, mas não vê a benção. Por quê? Porque andam em desobediência e murmura, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, Deus ali não fez muito milagre por causa da incredulidade. Amém? Creia mais no Deus que você serve, porque aonde tem fé, tem cura. Aonde tem fé, tem prosperidade. Aonde tem fé e perseverança, alcança milagre. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Se possível, deixe seu joinha, um comentário aí nos vídeos. Ajuda o canal. Amém, meus irmãos? Ajuda o canal deixando seu joinha. Você não paga nada, é de graça. Amém? Glórias a Deus.